E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila e a gente tá aqui para mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para fazer o primeiro diário de gravidez, que é o diário do primeiro trimestre, né? Eu vou contar um pouquinho aí como que foi a descoberta, né? Contando pra família. E eu vou colocar aqui alguns tópicos que eu achei interessantes de alguns vídeos que eu já vi de diário de gravidez. E conforme for o tempo e eu for sentindo a necessidade, a gente vai acrescentando ou tirando alguns tópicos, o que ficar e se encaixar melhor aí na nossa rotina. Então vamos lá. Então, eu fiz a descoberta com 4 semanas, né? Bem no comecinho da gravidez. Essas 4 semanas, de acordo já com o aplicativo do Baby Center. Apesar de aparecer lá no teste, né? 2 a 3 semanas, dá essa diferençazinha aí na contagem que é feita pela medicina. E aí, depois da descoberta, né, a gente ficou naquela de pensar, será que a gente espera 12 semanas para contar para a família ou, né? Mas a gente achou que não tinha necessidade de esperar 12 semanas, né, para contar para os nossos pais, por exemplo. A gente estava muito empolgado também, né, amor? Então a gente estava muito empolgado, a gente quis contar logo e foi uma decisão muito boa, né? Então, naquela mesma semana, a gente comprou algumas roupinhas e só esperou chegar. E assim que chegou, a gente já contou para os nossos pais. E foi muito legal, a gente filmou um pouquinho da reação deles. E vai ser legal ter isso guardado, né? Aqui pra gente. Esse primeiro diário eu tô fazendo, né, agora do primeiro trimestre. Mas depois eu tô pensando se eu faço mensal ou se eu faço a cada 2 semanas. Eu vi um formato legal também e acaba não espaçando tanto, né? Não juntando muita informação para falar de uma vez só. E acaba ficando mais curtinho, acho que vai ser mais dinâmico. Então agora vamos aos tópicos que a gente vai falando aí ao longo dos diários. O primeiro tópico eu vou falar um pouquinho sobre o bebê. Nesse primeiro trimestre, né, do dia que eu descobri, né, que tava ali na 4ª semana até a 12ª, ele foi do tamanho de uma semente de papoula que, tipo, nem tem medição. Acho que mal tem como mensurar, até o tamanho de um limão. Então, na 12ª semana, ele estava ali do tamanho de um limãozinho, aproximadamente 5,5 centímetros, de acordo com o aplicativo. Então, é uma fase que ele cresce muito, né? E até foi por isso que depois tem ali alguns sintomas que eu vou compartilhar com vocês mais pra frente. E agora, falando um pouco sobre as emoções, né? Nessas semanas. Eu já sou uma pessoa mais emotiva, mas estava num nível bem mais alto e qualquer coisa eu chorava mais do que o convencional. Inclusive, esse foi um dos motivos pra gente desconfiar da gravidez. Eu tava muito emotiva, muito sensível, um pouco chorona, vou falar um pouco, tá? Um pouco chorona. Oi. Quem viu o vídeo do Chá Revelação, não sei se deu pra perceber, mas eu chorei muito. E o próximo tópico é o meu corpo, e eu vou contar um pouquinho das mudanças que, mesmo, né, tendo ali pouco tempo, já deu pra perceber. Não tanto físicos, mas vamos lá. Já desde quando a gente desconfiou da gravidez, né, eu já tava sentindo os seios mais doloridos, né, tava bem sensível, confundindo até com uma TPM, né? Parecia um sintoma de TPM comum, mas ele não foi passando, né? Depois da descoberta, continuou ali por algumas semanas, eu acho que até mais ou menos a 8ª, 9ª semana, ainda tava com essa sensibilidade e um pouco dolorido ainda. Nesse período também, nesses 3 meses, eu não tive ganho de peso, né? E até é que eu esqueci de marcar, mas eu acredito que no primeiro e segundo mês, que foi quando eu tava fazendo exercícios, nada, funcional, eu até emagreci um pouquinho, perdi peso, apesar de não ter tido nenhum sintoma que colaborasse para perda de peso, como por exemplo quem tem bastante enjoo. Mas acredito que por conta dos exercícios mesmo, eu perdi ali cerca de 2 quilos e não ganhei mais. Também vou falar um pouquinho, né, sobre disposição. Quando eu entrei mais ou menos na 9ª semana para 10ª,
mudou muito a minha disposição. No começo, eu tava num pique total, muita energia, né? Nossa, tipo, eu tinha ficado a louca da faxina. Eu aproveitei, limpei um monte de coisa, né? Comecei a colocar um monte de coisa em ordem. Mas logo depois disso, gente, parece que a disposição ela foi embora, assim. Minha bateria parecia que tava quase toda descarregada, parecia que eu tava sempre naquele modo de economia do celular. E aí veio até linkando com o próximo tópico, né? E daí começou a vir bastante sono. Nesse tempo, logo que eu descobri, eu já tava fazendo um tratamento com uma ortomolecular. Ela também é ginecologista. Então eu pude falar pra ela ali, antes de ter até a primeira consulta. Então eu já fiz algumas perguntas ali, avisei que eu tava grávida, que tinha acabado de descobrir. E perguntei se eu poderia manter rotina de exercícios, né? Fazendo exercícios funcionais. E ela falou que sim, que era bom eu fazer, né? Desde que estivesse tudo bem ali com a gravidez. Seria muito bom continuar com os exercícios. Então foi isso que eu fiz. Nesse meio tempo também eu fiz um plano de saúde. Depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Eu fiz um plano de saúde, já marquei a primeira consulta com o obstetra. E aí, nessa primeira consulta também, que não deve ter demorado nem uns 10 dias. Aí eu confirmei com ele e ele manteve a postura, não, sim, pode continuar com o exercício se você não tem dor e tudo mais. Então, pra mim foi muito bom. Eu tava me sentindo super bem, avisei na academia, né? Eu tava ali grávida. Eles foram fazendo ali as adaptações dos treinos pra mim e tem sido muito bom. Eu mantenho até agora, né, os exercícios. Nunca me senti mal, nunca passei mal. Eu tenho feito com baixo impacto. E com isso, né, eu me senti muito bem. Senti o meu corpo respondendo muito bem aos exercícios. Sentia que me dava, né, mais disposição, mais firmeza. E que tava me fazendo bem, né? Porque pra mim o exercício é um conjunto. Faz bem pra muita coisa. E eu tava sentindo que pra gravidez ia ajudar muito. Em relação ao humor, eu sei que muitas gestantes, né, têm variações aí no humor. Mas eu não tive pico de estresse, de nervosismo, de ficar super irritada. A questão do meu humor foi mesmo ficar chorando. Emotiva. Assistir um filme do qual eu já choraria, aí eu chorava muito mais. Esse tipo de coisa, né? Agora a gente vai falar sobre os sintomas. Nesse período aí, né, das 4 a 12 semanas, o que eu tive de sintoma, né, como eu já falei anteriormente, em relação ao corpo, foi ali os seios doloridos, sensíveis. Como eu falei, deve ter durado até a 8ª, 9ª semana, mais ou menos. E logo depois disso, veio a fase de ter muito sono. Eu acho que das 10 semanas até... Eu acho que dali de umas 9 semanas até umas 14 semanas eu tive muito sono. Mas assim, um sono no nível absurdo. E um pouco de cansaço também. Fazia uma coisa, aí tinha que parar, sentar. Aí quando sentava, deitava. Quando deitava, dormia. E não era um sono... Pra mim, não foi um sono tipo, dormi meia hora, tava novinha. Sono de 2 horas. Pro meu alívio, eu não tive enjoo, porque eu sou o tipo de pessoa que detesta passar mal em relação a enjoo. Claro, né, gente? Ninguém gosta, mas pra mim é de fato um sofrimento quando eu tenho esse tipo de coisa, sabe? Eu até falava, nossa, meu Deus, quando eu estiver grávida que eu não tenho enjoo, porque eu sou muito mole, muito fraca. Tipo, eu choro, gente, se eu passar mal assim, sabe? Terrível. Mas graças a Deus eu não tive. Eu tive um pouquinho de... Não chegou a ser um enjoo, mas em relação a algumas comidas em que eu pensava ou que eu tinha comido de repente, aquilo me fazia... minha avó chama de repugnância. Mas não cheguei a passar mal o enjoo, não. Mas eu senti alguma aversãozinha a algumas coisas, mas foi no máximo. Parecia que ia vir o enjoo, mas ele não vinha.
Vamos lá falar agora sobre desejo. Nesses primeiros 3 meses, eu não lembro. Eu não lembro de ter tido nenhuma vontade muito grande, né? Nada perto de desejo. Eu tive algumas vontades, mas quem me conhece mais de perto já sabe que eu sou uma pessoa assim, que sempre tem vontade de alguma coisa. Gente, eu sou do tipo que eu assisto vídeo de. Não é resenha de comida. Enfim, a pessoa vai no restaurante, avalia ou mostra algo novo que tem no cardápio de algum lugar e eu fico babando. Se eu assisto receita, eu adoro assistir receita porque eu gosto de cozinhar. Então eu vejo uma receita, gente, aquilo me dá água na boca, sempre me deu. Então, tipo, eu até falei, eu acho que quando eu ficar grávida, né? Sempre pensava, eu acho que quando eu ficar grávida vai ser difícil de saber quando que vai ser um desejo. Então, nesse primeiro trimestre, não tive nenhum desejo, nada assim fora do comum. Eu acredito que o primeiro melhor momento dessa fase foi o primeiro ultrassom. E nesse, felizmente, a gente já conseguiu ouvir o coraçãozinho batendo. A gente pôde ver ali o saco gestacional, apesar do bebê ter, né, ser bem miudinho, se eu não me engano, o tamanho da semente de gergelim, mas foi muito emocionante, foi muito... Ai, gente, na hora. Tava atenta a tudo que o médico tava falando pra ver se a gestação era, né, tava no lugar certinho, estava tudo dentro dos padrões que deveriam ali pra aquele período, né, e tava tudo certinho. Eu acho que a atenção ali dentro do consultório foi tanto que eu não, mesmo quando a gente ouviu o coraçãozinho, tipo, eu fiquei emocionada, mas, tipo, dei uma segurada. O Ricardo deu uma choradinha. Não. Chorou sim, que eu ouvi. Mas a hora que eu saí do consultório, gente, a hora que eu entrei no carro, eu já desabei a chorar, porque, tipo, acho que deu uma descarga, assim, de emoção. Foi muito legal. Depois a gente mostrou, né, pra família. Foi bem gostoso. Ainda assim, né, ainda nesse período, a gente teve a segunda ultrassom, que foi a morfológica do primeiro trimestre, né? Onde é feito algumas medidas importantes, verifica o assim, nasal, né? Tem alguns parâmetros bem importantes que são verificados logo nesse comecinho de gravidez e vão indicar possibilidade de ter síndromes e esse tipo de coisa. Graças a Deus, mais uma vez, estava bem certinho. Inclusive, nessa segunda ultrassom, foi um pouco mais difícil de ouvir o coraçãozinho, porque o bebê estava mexendo bastante. Ele estava quase marcando pra gente voltar dali uns 2, 3 dias. Mas deu tudo certo. No final, o Emanuel colaborou e a gente conseguiu ouvir o coraçãozinho. Deu tudo certo. E outro momento, assim, muito bom, foi logo depois disso o nosso chá revelação. Ele estava com 12 semanas completas já. A revelação foi um dia depois que eu fiz a morfológica do primeiro trimestre, então ali bem mais aliviada, né? Eu sou um tipo de pessoa que quem me conhece sabe que eu sou bem assim, bem relax, não fico ansiosa ou do tipo preocupada, sabe? Pensando no que pode dar errado. Mas é sempre bom quando a gente ouve, né, que de fato tá tudo certo. Não é que eu não sou ansiosa. É que existe a ansiedade, tipo assim, de expectativa. Isso, claro que eu tenho. Mas eu não tenho ansiedade do tipo esperar pelo pior, né? Porque tem gente que fica muito apreensiva no sentido, tipo assim, será que tá mesmo tudo bem? E se tiver isso? E se tiver aquilo? E se for assim? E se for assado? Em todas as fases da minha vida, eu nunca penso no pior. Eu sempre vou deixando acontecer, confio em Deus e o que tiver de ser, amém. Bem, tem um tópico que eu achei legal de colocar aqui, né? Que é um momento mais difícil. E nesse primeiro trimestre, eu acredito que não teve um momento difícil. Não tive, graças a Deus, nenhuma intercorrência em relação à gravidez, em relação às emoções, né? Eu acho que foi tudo tão tranquilo, tão gostoso e eu sei que vão ter momentos difíceis ali, né, mais pra frente, mas graças a Deus foi tudo certinho. Então vamos falar sobre compras pro bebê, que também vai ser um tópico falado aqui. A gente não saiu comprando roupinha e tal, porque eu não achei necessário, não achei nada que fosse tão interessante também ali nesse período. E mais a gente acabou comprando o berço, né? Inclusive já deve ter saído esse vídeo.
Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card para você ver ou na descrição do vídeo. Então, pro bebê foi a única coisa que a gente comprou, que foi o berço, que já é uma grande coisa, né? Uma grande conquista pra gente. Em relação às dicas, eu vou dar dica do aplicativo, né? O Baby Center, que eu utilizo. Eu acho um aplicativo com bastante coisa útil, bastante informação legal. Ele mostra semana a semana a evolução do bebê, peso, tamanho, o que vai acontecendo, tanto com a mãe, né? Quanto com o bebezinho em si. Tem muita informação bacana, mas existe algumas coisas ali que eu não gosto muito, né? Nos tópicos de grupo, assim, né? Tem um grupo, bebês de tal mês. E acaba tendo algumas informações ali, né? Mulheres que, não sei se por não terem algum tipo de apoio, colocam ali casos, fotos, coisas nesse sentido. Então é bom filtrar, né, aquilo. Eu vou passando pelos tópicos, o que eu acho interessante, eu entro. E se não for, se eu já vejo que é algo pesado, alguma informação nesse sentido, eu já pulo, eu nem vejo para não causar ansiedade, né, preocupação em mim. Vou falar também, né, nas dicas sobre a procura da obstetra ou do obstetra. Eu já quis procurar logo nesse começo. Eu tive essa primeira consulta logo depois de ter feito o plano de saúde. Eu já tive essa primeira consulta. Quando eu marquei a minha primeira consulta, eu fui num médico que me pareceu bem ok. Mas eu não saí de lá, acho que com informações, sabe? Ele só olhou o exame que eu já tinha feito, passou o pedido de ultrassom e eu acredito que ele poderia ter dado bastante informação, mas não foi o caso. Então, num primeiro momento, tinha me parecido bastante satisfatório, mas depois eu parando e pensando em casa, achei que devia procurar outro profissional e assim eu fui. Marquei com mais duas profissionais. Na segunda que eu fui também acabei não gostando. Logo na primeira consulta, ela já perguntou o tipo de parto que eu queria fazer, já passou preço de valor cesárea, de valor de parto normal. Então, me parecia uma coisa muito mecânica, bem pouco pessoal e para mim não foi interessante também. Ela não passou alguns tipos de cuidados, enfim. Marquei a terceira, né, profissional. Nessa terceira profissional que eu fui, a consulta foi muito diferente. Foi tipo da água pro vinho, né, amor, em relação aos outros que eu tinha ido. Ela fez bastante pergunta, ela passou muita informação. Ela foi a única desses que me examinou, né, apalpou ali minha barriga, enfim, auscultou meu coração, pulmão, coisa que nenhum dos outros tinham feito. E outras coisas também que ela foi fazendo, eu não vou lembrar tudo agora, mas eu achei assim algo que realmente era mais humano, sabe? Mais não pessoal, mas não parecia que eu era só mais uma fila, tipo, próximo. Me passou bastante orientação, né? Como eu já tinha um quadro de sobrepeso, ela falou sobre isso. E isso era algo que eu tava assim na minha mente. Tipo, eu creio que um médico deve falar sobre isso, né, com o seu paciente que tem uma condição dessa. É algo que sim deve ser levado em consideração, ele deve se importar com isso e fazer com que a pessoa também se importe e dê a devida atenção que isso tem. Então eu achei isso mega importante. Diferente dos outros, ela me passou o WhatsApp dela, enfim. Foi outro tipo de atendimento. Eu amei muito. Não vou colocar nomes aqui, né, mas foi excelente. Outra dica que eu tenho também em relação à roupa de gestante. Apesar nesses primeiros 3 meses, a minha barriga não ter crescido muito, ela cresceu um pouco, mas eu achei interessante já comprar algumas roupas de gestante, porque eu acredito que sim, é um bom investimento desde que você compre na data certa, né? Eu vejo algumas gestantes que eu conheço que deixa para o 7º mês, 8º mês de gestação, e daí não consegue de fato mais usar as roupas, né? Por mais que compre número maior, uma calça, por exemplo, mesmo uma calça legging, né? Ali nos últimos meses a barriga acaba crescendo bastante. Dali ela vai pensar, não, mas não vai valer a pena eu comprar uma roupa de gestante para usar só 1 mês ou 2. Mas as roupas que eu comprei no site Agora Eu Sou Mãe,
Comprei algumas outras também, Marisa, tal, mas nesse site Agora Eu Sou Mãe, as roupas que eu comprei, elas servem tanto para gestação quanto para amamentação também. Então eu achei bem interessante, eu acho que vai valer o custo-benefício, até porque, né, sabe, virão outras gestações aí, se Deus permitir. Então é algo que pra mim eu achei que valeria muito a pena. É isso. O vídeo de hoje eu sei que ficou um pouco mais longo, né? Porque é um primeiro e a gente tá juntando informação aqui de 3 meses. Mas se você gostou, comenta aqui o que você achou, né? Se você já foi gestante, como que foi sua gestação. Vamos compartilhar. O intuito não é gerar nenhum tipo de comparação, mas em primeiro lugar esse vídeo é pra mim, pra gente guardar, né? Ter as nossas memórias em formato de vídeo, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!